meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Outro a quem eu ame, tu és tudo que eu desejo. Eu me alegrarei. Meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus é poderosa. E eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, em meio a toda essa pandemia, ela continua poderosa. Palavra é a mesma palavra antes e depois da pandemia. A palavra de Deus é a mesma palavra antes e depois do dilúvio, antes e depois das pragas, antes e depois de Daniel, antes e depois de todos os acontecimentos bons ou ruins. A palavra de Deus permanece para sempre. A sua palavra tem poder, ainda continua tendo poder, sempre terá poder para toda a eternidade. A palavra de Deus continua eficaz. A palavra de Deus continua sendo aquele martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus continua da mesma forma quando a gente estava antes, estamos durante a pandemia e quando terminar essa pandemia. Aleluia. O Espírito Santo continua sendo consolador. O Espírito Santo continua sendo ajudador. O Espírito Santo continua sendo nosso amigo fiel. O Espírito Santo continua sendo aquele que nos auxilia em todas as nossas fraquezas. Jesus Cristo, Ele ainda é o nosso Salvador. Jesus Cristo continua sendo nosso Senhor. Jesus Cristo continua sendo nosso Redentor. Aleluia, o nosso Deus Pai continua sendo ainda Pai. Deus ainda continua no seu trono. E todas as coisas continuam diante do Senhor, antes e depois de qualquer tipo de crise. Deus continua o mesmo Deus. A sua palavra não falhou e nem falhará. Isaías 55:11, a palavra de Deus diz o seguinte: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia,
mas antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a designei. A palavra de Deus, ela vai prosperar para aquilo que Deus designou. O propósito que foi falar da palavra vai acontecer. Então todos os princípios, todos os desígnios, tudo aquilo que Deus falou, todas as coisas que Ele declarou, todas as leis que Ele estabeleceu, tem por trás dela a assinatura de um Deus Todo-Poderoso. Deus não falha, não pode falhar. Da mesma forma que Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, é hoje e continua sendo para sempre o mesmo Deus. Deus não tem picos de alegria e de tristeza, Deus não tem picos de ansiedade, Deus não tem nenhum sistema bipolar, tripolar, seja lá qual for, né, algo que às vezes acontece no ser humano. Deus não tem isso. Deus, ele é estável, inviolável a posição de Deus. Ele é todo poderoso, habita nas alturas, nas regiões celestiais. E eu quero falar para vocês essa noite, nesse vídeo, que todas as coisas que possam acontecer, né, não somente isso que já está acontecendo, mas o que pode vir para frente, não vão abalar os projetos de Deus. Essas coisas não podem tirar Deus da rota. A rota daquilo que Deus fez, aquilo que Deus planejou, vai acontecer. Nós não cremos na fatalidade, nós não cremos, né, como alguns pensam, Deus é soberano e Ele faz todas as coisas, né? Deus vai punir, Deus vai matar. Mas na realidade nós cremos, amado, que Deus, Ele é todo poderoso, mas Deus não vai contra o seu caráter. Deus não vai contra a sua postura, vamos dizer, ética dele mesmo. A Bíblia diz que Ele é santo, justo, e até o próprio trono de Deus está estabelecido entre justiça e equidade. Ou seja, Ele tem uma justiça igual para todos, e Ele é santo, puro e bom. Não existe maldade, não existe impureza em Deus. Deus habita, como a Bíblia diz, na excelsa luz. As coisas que às vezes nós mexemos, as decisões que nós tomamos em meio a situações, muitas vezes, eu digo isso com quase todos os seres humanos da Terra, a maioria das vezes nós tomamos decisões, ou pelo menos tomamos alguma decisão na vida, com base em algum sentimento que a gente estava passando, com base em algum momento que a gente estava vivendo, e aquele momento e aquelas influências externas estavam de alguma forma determinando algum tipo de posição nossa de decisão. Mas com Deus não acontece isso. As decisões de Deus a respeito do fim foram entendidas antes de acontecer, lá no início de todas as coisas. Por isso que a gente tem que crer que o nosso Pai, quando Ele fala ou quando Ele declara algo através dos seus profetas, através da sua palavra, e a gente tem que pegar junto com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus diz. Romanos 8, 28, eu creio que eu citei aqui na nossa ministração passada, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade. Ou seja, todas as coisas cooperam. Quando nós amamos o Senhor, essa posição de amar é uma posição de amar, de considerar, de obedecer. Essa condição ali de amar, porque quem ama honra, quem ama obedece, quem ama de verdade. Nós sabemos que tem pessoas que falam sobre o amor, tem pessoas que declaram amor. Agora outra coisa é você viver nesse amor do tipo de Deus, nesse amor ágape que se sacrifica pelo objeto, do seu amor. Então o amor que foi derramado no meu coração, no seu coração, é o amor do tipo de Deus. O amor que ele não sofre, eu digo assim, não sofre com influências externas. Ele pode sofrer por causa do próprio amor que já foi derramado,
Porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Mas eu digo que ele não sofre, né, por causa dessas condições externas, uma alteração, né, das suas atitudes. E eu creio exatamente nisso, que o amor que está nos nossos corações, que foi derramado nos nossos corações, esse amor do tipo de Deus, é um amor que nos guarda, é um amor que nos mantém uma posição confortáveis, eu digo até assim, porque nós podemos descansar, como a Bíblia diz, nos seus braços. O salmista falava, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, né? E refrigera a minha alma. Aquela posição ali de descansar, de estar naqueles pastos verdejantes, em águas tranquilas. Que águas são essas? Não são as circunstâncias externas que Davi propriamente estava falando disso, e a Bíblia e o Senhor querem passar para a gente. Em meio a todo o caos externo, nós podemos estar em pastos verdejantes, porque vemos o Senhor, conhecemos o Senhor, temos Ele como Pai, temos Ele como o dono da nossa vida, e essa posição de crer em Deus vai fazer com que a gente descanse. Ele é o meu pastor e eu posso descansar porque Ele cuida de mim. Ele cuida da minha vida, Ele cuida do meu futuro, Ele cuida do meu momento agora. Ele cuidou de mim no passado, está cuidando de mim no presente e vai cuidar no futuro e até a eternidade. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que a palavra revela. Palavra poderosa de Deus, amado, ela revela essas atitudes da qual nós temos que tomar uma posição firme, tomar uma posição de ficar estabelecido naquilo que Deus diz. A palavra de Deus, ela é poderosa, como ela mesma diz, para salvar as nossas almas. Porque esses conceitos delas, esses conceitos que Deus nos apresenta, é para a nossa segurança, né? Aquilo que Deus fala é a forma dele nos guardar durante toda a nossa caminhada cristã. Então, mais uma vez, nós estamos aqui exaltando a palavra do nosso Pai, a palavra do nosso Deus, poderoso em todos os aspectos. E eu creio, queridos, que nós vamos... Estávamos alegres antes, estamos alegres agora, não por causa, né, do que o diabo está fazendo, das coisas que estão acontecendo, né, dentro das vidas que estão sendo ceifadas. Mas nós nos alegramos que, independente dessas situações, independente dessas coisas, a vontade de Deus vai prevalecer na vida daqueles que servem a Deus, daqueles que colocam o seu coração diante do Senhor. Há uma promessa de Deus, mas a promessa de Deus está condicionada àqueles que recebem o que Deus deu. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas aí existe a condição de eu pegar a minha vida e englobar aquilo que Deus me deu. Eu receber a sua palavra, eu acolher a sua palavra com mansidão, e aí eu entro dentro dessa promessa, desse fluir. Aleluia. Então, Deus continua sendo o mesmo Deus. Quero que vocês meditem nessa palavra. O Espírito Santo continua sendo nosso consolador, aquele guia maravilhoso. Como João, lá nas epístolas, ele fala que ele iria, né, essa unção que está em nós, ela ia nos ensinar a respeito de todas as coisas. Está aqui dentro, está aí dentro na sua vida. O Espírito Santo, ele habita em nós para nos guiar, nos consolar, amparar por dentro, né, para que por fora a gente tome posturas. Amparar por dentro para que por fora a gente cumpra a palavra. E eu quero dizer para vocês, o nosso Jesus, Ele ainda é o nosso Salvador. Ele já nos salvou quando Ele morreu na cruz do Calvário. Ele já nos redimiu quando Ele morreu naquela cruz.
Aleluia. E Ele é o nosso Senhor para toda a eternidade. Ele é o nosso Senhor. Então, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada nos faltará. Você que está aí do outro lado, não pense que alguma coisa, não pense na situação ruim, mas tente colocar os seus pensamentos, a sua voz, a sua mente, a sua língua, à disposição de crer com Deus, de crer com a palavra de Deus e falar exatamente o que a palavra diz. Mente pensando, boca falando a palavra. Mente meditando, boca declarando as coisas da palavra. Assim, nós vamos entrar dentro desse mecanismo maravilhoso que Deus criou, que é a lei da semeadura. Então, nós cremos, recebemos a semente, que é a palavra de Deus que foi lançada em nossos corações, e agora com a nossa boca nós vamos plantar a mesma palavra. Palavras de vida eterna. A nossa boca é um manancial que ela vai produzir sementes boas. Palavras boas, atitudes boas. E nós vamos plantar, nós vamos plantar encorajamento, nós vamos plantar alegria, nós vamos plantar boas novas, como o próprio Evangelho, a tradução dessa palavra nos traz esse significado. Boas novas, boas notícias. Então nós somos embaixadores de boas notícias. Nós somos aqueles que estão levando ao mundo a boa nova, a semente boa, a semente que vai gerar coisas boas, a semente que vai prover situações boas nas nossas vidas. Glória a Deus, porque essa palavra, ela é fiel e verdadeira, e ela não vai mudar a sua rota. Deus falou, vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir a palavra de Deus literalmente. Queridos, eu creio piamente, sabe, porque passei muitos anos da minha vida com dúvidas se realmente o Evangelho era verdadeiro, se a palavra era verdadeira, se Jesus Cristo é real, se Deus é real, se o Espírito Santo é real. Mas a própria vida, a própria palavra, como o Salmo 19, até a própria natureza anuncia as obras das suas mãos. Como diz, um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra a outra noite sabedoria. A própria nação de Israel é a prova perfeita que Deus existe, que a palavra de Deus é fiel. Porque todas as profecias, tudo aquilo que Deus falou, que era para se cumprir, se cumpriu no tempo que Ele sabia que ia se cumprir. E outras profecias que foram faladas a respeito do fim já estão se cumprindo. Porque eu creio que Deus existe de verdade, que Jesus Cristo existe de verdade, que essa palavra é verdadeira. Até porque a gente percebe a transformação que ela faz nas vidas das pessoas, e isso já é uma prova, para aqueles que creem e sabem o que Deus e a sua palavra fez na vida delas. Mas além disso, nós olhamos para Israel, vemos o relógio de Deus. Nós olhamos para Israel e todas as palavras, todas as profecias a respeito daquela nação têm se cumprido. Israel, um país minúsculo, mas com um grande poder, guardado por Deus. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque isso é um tema para a gente falar mais profundamente em outro vídeo, mas eu creio com toda a minha vida, com todo o meu ser, que essa palavra é verdadeira. E, querido, não desanime, fique firme, se alimente dessa palavra. Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo Deus e vai continuar para a eternidade. Então vamos nos apegar a essa palavra poderosa, vinda da parte de Deus. Nós cremos e vamos continuar crendo
E essa nossa fé, como a própria palavra fala, que todos aqueles que creram, eles alcançaram, né, o objeto da promessa. Então vamos manter a nossa fé firme, não vamos nos desanimar, não vamos dizer palavras contrárias, não vamos dizer palavras que desanimem, palavras negativas. Vamos viver a palavra, falando a coisa certa. Amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês, né, mais uma vez, porque eu sei que breve nós estaremos com os nossos cultos presenciais. Avisar que os nossos dízimos, as nossas ofertas, né, você pode tanto procurar a igreja aqui mesmo, no endereço da igreja, como pode procurar o irmão Samer, né, para deixar os dízimos e as ofertas. Né? E eu quero orar por você nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, pela vida da tua igreja. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu sei, Senhor, que a tua palavra vai se cumprir. Senhor, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Pai. E os teus planos nas nossas vidas não vão ser frustrados na vida dessa igreja, Pai, na vida dos teus filhos, Senhor. Eu te dou glória, te dou graças, Pai, porque, como Jesus Cristo disse, e nós podemos dizer, você sempre nos ouve, Pai. E obrigado pela paz em cada lar, obrigado pela tranquilidade em cada casa, obrigado pela paciência dos homens para com suas mulheres, das mulheres para com os homens, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, do empregado para com o patrão, com seu senhor, dos senhores, patrões para com seus empregados. Pai, eu declaro a tua paz sendo, Senhor, manifesta na vida daqueles, Senhor, que estão guardados pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. E mais uma vez que vocês todos sejam abençoados na prática dessa palavra.